Você pode ter chorado até hoje, mas hoje em diante você não chora mais, porque Jesus soluciona todos os problemas. Outro irmão, o segundo, depois o terceiro. Aleluia. Essa noite, o pastor te espera de braços abertos. Aleluia! Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscar a foi, encontrou gemeiro, tremendo de frio, forças feridas todas em seus ombros, e ao leite voltou. Forças feridas todas em seus ombros, e ao leite voltou. Da casa do irmão Fran Martins, da irmã Leda. Ele, como um cristão, está fazendo como a Bíblia manda. Antes, quando não cristão, não fazia assim. Agora, cristão, pois a Bíblia diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Amém. Então a Bíblia fala que devemos apresentar ao Senhor a criança. E aqui nós estamos cumprindo a Bíblia. Não vamos batizar o irmão Moisés, porque o irmão Moisés não entende nada ainda de pecado. E batismo significa sepultamento. Morreu para o mundo, para o pecado.
E o irmão Moisés, acho que não sabe ainda nem pedir mingau. Mas eu quero dar para o irmão Fran e a irmã Leda o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios. Instrui ao irmão Moisés, o menino, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Pai de eterna bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, elevando em nossas fracas mãos esta criança, filha dos teus servos. Ó querido Deus, que nesta noite está sendo apresentado a ti. Ó Pai querido, que ela possa crescer no temor da tua palavra, com saúde, com sabedoria. Ao crescer, Senhor, possa se tornar uma atalaia da tua palavra. Abençoa o seu papai, abençoa sua mãe, seus familiares, e que esta criança sirva, Senhor, de um elo maravilhoso entre essas famílias. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. No meio da congregação, contemplo pela fé, derramando em cada irmão o perfume da unção. Quem é este varão que eu sinto o calor? É o Espírito do Senhor que Jesus nos prometeu e do céu nos enviou. Espírito Santo, Consolador, queima o meu ser, faz-me assim sentir um manancial de amor. Espírito Santo, como é tão lindo ver os irmãos assim sentindo o toque do Senhor. Quando o Senhor toca na nossa vida, se estávamos tristes, passaremos a ficar alegres. Quando estamos enfermos, somos curados, porque o toque de Deus na vida do crente transmite virtude e transmite poder. Aleluia! Quem é este varão que guarda os fiéis do mundo de heresia, onde tudo é fantasia, onde tudo é ódio? Quem é este varão que convence o pecador? É o Espírito do Senhor que Jesus nos prometeu e do céu nos enviou. Espírito Santo, Consolador, queima o meu ser, faz-me assim sentir um manancial de amor. Brevemente deixaremos este mundo e voaremos para nossa pátria celestial. Se você, irmão, está enfrentando luta, não entristeça, é só um momento. Brevemente tudo aqui irá ficar e você subirá cantando o hino da vitória para o nosso lar celestial. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo irá ficar, mas para sempre. Nos diz a Bíblia que aquele que faz a vontade do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, permanecerá eternamente.
Louvado seja o nome de Jesus. Esperando Jesus. Quantos estão? Com alegria. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Este hino. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Conta pra Jesus onde é a tua dor, Ele te ajuda a carregar. Consistência, ora, vai vencer. Não importa a igreja que ele for pra o Calvário tu estás. Meu irmão será da minha mão, da minha mão, da minha mão. E meu irmão será da minha mão, da minha mão, da minha mão. E meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, por trás do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, porque somos embaixadores de Cristo e fazemos menção da sua palavra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com oração e súplica por todos os santos. Pedindo ao Senhor que nos seja dada, no abrir da nossa boca, a palavra com confiança, para fazermos notório o ministério do Evangelho, para qual o Senhor nos tem chamado. E diz o Senhor nessa noite: tenho-vos iluminado com a glória do meu Espírito, com olhos santos, para que saibais qual seja a vossa vocação de mulheres escolhidas para a grande obra a que vos tenho chamado. E tende, irmãs, Convicção do vosso trabalho, amor pela causa do Evangelho, fervor e unção do Espírito, santidade e consagração em cada vida, a pureza e a fortaleza
meu Deus, a minha fortaleza. Nele eu confio. Ele é o meu escudo e o meu alto refúgio. O Senhor é a minha força e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. A quem temerei? O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor é a força do seu povo. É também a força salvadora dos seus ungidos. Aleluia. Nosso Deus é vivo e fala para nós neste congresso. Enchei-nos do meu espírito. Abri os vossos corações para que eu possa vos usar. Deixai que meu espírito Domine vossas vidas. revestivos do meu poder e da graça celestial. E a Bíblia fala ainda. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso entendimento. Vigiai e estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E assim, trabalhai enquanto é dia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vem o dia em que não se poderá mais trabalhar. Vem a hora em que as portas se fecharão e não haverá mais lugar. Portanto, trabalhemos sem desanimar, esperando no Deus que tudo é e que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mãos unidas no mesmo Espírito, dizemos a todos nesta noite, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, fiz a minha alma a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, dou ao Rei dos Reis. Muito bem, irmãos. Agora irmão Florencio, uma oportunidade para pregar a palavra. Toda honra, toda glória, todo poder pertence ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos e meus amigos, como já vos falei, para nós é motivo de alegria estarmos participando juntamente com toda esta igreja, com todas as irmãs, deste culto de adoração e de agradecimento ao Deus que tudo pode. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que durante esses dias, durante este ano que passou, grandes lutas irmãs enfrentaram, momentos difíceis na vida, que muitas vezes vieram as lágrimas, vieram o pranto, a dor, mas o Senhor sempre concedeu a vitória para elas poderem estarem aqui, louvando e engrandecendo ao Senhor nosso Deus, e dizendo para todos nós, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas são as lutas das mulheres. Sempre as mulheres foram sofridas. Lá no Jardim do Éden, o inimigo tentou tanto a nossa mãe Eva, que ela caiu, pecou, Adão pecou e a morte passou, e o pecado passou a todos os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que naqueles momentos o inimigo achava que jamais esta mulher tinha condições de se levantar na sua caminhada e andar de cabeça erguida como a verdadeira serva do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas em todo tempo Deus sempre reservou um povo
para a glória do seu nome. Deus sempre usou vasos, mulheres cheias do seu Santo Espírito, para a glória do seu nome. Se pudéssemos mencionar aqui várias, como a Bíblia nos conta a história de uma mulher que, despedida ela pelo seu Senhor, saiu com a criança pelo deserto, com pouco de água no cântaro e com pão, e saiu caminhando errante pelo deserto. Eu creio, achando ela que estava caminhando sozinha. Jamais voltei na minha vida uma pessoa semelhante ao meu Senhor Abraão. Jamais terei condições. E seguiu a caminhada com a sua criancinha nos braços. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus amigos, com pouco tempo, acabou-se a água. A criança começou a chorar e a clamar de sede, e jamais ali naquele deserto ela poderia encontrar água. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meu querido amigo, nos diz a Bíblia que o nosso Deus é socorro e fortaleza bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. E naquele momento de desespero, naquele momento de aflição, naquele momento de lágrima, naquele momento de choro, o Deus do céu se fez presente e Deus falou àquela mulher. Eu creio que Agar nunca ouviu uma voz semelhante àquela. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque, meu querido amigo, o nosso Deus é socorro em todo momento de nossa vida. Quando temos muito dinheiro, Deus é nosso amigo. Quando temos muita saúde, Deus é nosso amigo. Quando temos falta saúde também, Deus é nosso amigo. Quando falta o dinheiro, Deus é nosso amigo. E quando vem a dificuldade, Deus é nosso amigo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Porque louvado seja o nome de Jesus. Mas eu sei de uma coisa, que foi por causa das orações dessas irmãs. Louvado seja o nome de Jesus. E quando estava aquela pobre mãe aflita, clamando desamparada pelo deserto, ela ouviu uma voz: Agar, ergue os olhos, contempla um grande poço de água, dá de beber a criança. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ela contemplou aquele poço de água, eu creio que a alegria maravilhosa, que a alegria radiante começou a brilhar no rosto daquela pobre mãe. Aleluia! E continuou a sua caminhada. Se fôssemos falar também, porque, meus amigos, as mulheres sempre são sofredoras. Apesar que o homem é também, mas as mulheres sempre são sofredoras. O trabalho de mulher é um trabalho que, se o homem fosse fazer, ele jamais aceitaria. Todo homem vai fazer um trabalho e termina, mas as mulheres nunca terminam. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes o esposo está dormindo, a criança está doente, e a mãe fica no pé da cama, no pé do berço, no pé da rede, muitas vezes tambaleando de sono, mas sempre demonstrando esse potencial que Deus lhe deu de mãe. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Muitas vezes não é reconhecida, muitas vezes alguém não valoriza, mas, meus irmãos, como sofre a pobre mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou louvando a Deus, dando glória a Deus, não pelo sofrimento das mulheres, mas pelo grande potencial que Deus deu para elas. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando à história, também encontramos a história da mãe de Samuel, que chorava no templo
implorando a Deus por uma criança, mas Deus ouviu, porque Deus não resiste à lágrima do crente quando clama por ele. Louvado seja o nome de Jesus. Também a história, glória a Deus, voltando à história, a mãe daquele jovem que foi libertador de Israel, a mãe de Moisés, que na história sagrada, em meio à luta, ela ganhou quando era proibido de alguém, da mãe, criar o seu próprio filho, decreto da parte do rei do Egito. Deus concedeu que a mãe de Moisés criasse ele, ganhando o salário da filha do rei, porque o nosso Deus é o Deus de vitória. Quando o inimigo está certo que o crente está derrotado, Deus chega dando vitória e ele fica admirado, porque o nosso Deus é de amor. Você, filho de Sião, que tua mãe tanto tem orado por você, reconheça o esforço desta gigante que anda clamando a Deus todas as horas, para Deus te guardar em toda a sua caminhada. Você, esposo que não é crente, muitas vezes até fala com sua esposa porque ela vem para a igreja, mas eu tenho certeza, você só está vivo porque ela ora por você. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E voltando a toda a história, resumindo, chegamos o momento da grande vitória. Glória a Deus. Quando Deus enviou o anjo a um jovem simples e humilde, louvado seja o nome do Senhor, e dando a vida para toda a humanidade, que foi visitando a Maria, que Maria, louvado seja o nome do Senhor, foi o vaso o qual Deus usou para que toda mulher andasse de cabeça erguida e cheia do Espírito Santo, semelhante ao crente pentecostal. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E tu, Maria, tu és bem-aventurada entre todas as mulheres. De ti nascerá aleluia, que apacentará o meu povo Israel. Oh, glória seja dado o nome deste Deus tão maravilhoso. Depois, o próprio Jesus, da sua caminhada, após seu fruto da bem-aventurança, o vaso, ser filho do vaso que o inimigo tinha derrotado lá no jardim do Éden. Agora o Deus de amor, o exaltor, louvado seja o nome do Senhor, dando o seu filho Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Depois encontramos várias histórias. Depois encontramos a história daquela pobre mulher, louvado seja o nome de Jesus, a mãe daquele filho que estava morto lá em Naim, louvado seja o nome de Jesus. Deus não resistiu à lágrima, Deus não resistiu ao choro daquela mãe, restituiu a vida àquele jovem e ele ficou glorificando o nome de Jesus. Depois, seguindo mais à frente, a Bíblia conta a história, voltando um pouco, a história quando eu via o irmão apresentando aquela crente velhinha que foi quase as primícias deste trabalho, louvado seja o nome de Jesus. Eu lembrei-me de Ana, a profetisa que estava no templo do Senhor há 83 anos, mas estava no templo de Deus, orando diariamente, louvado seja o nome de Jesus, e se fortalecendo no grande poder de Deus. Outra história maravilhosa, a história de Tabita, aquela mulher que quando Pedro chegou em sua casa, que aquelas suas companheiras, aquelas suas amigas chegaram e disseram para Pedro: olha Pedro, o que ela fazia para nós, o que ela fazia para nós, os vestidos de renda, e agora ela morreu. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia que Pedro orou, clamou a Deus,
e ordenou aquele corpo, e o Espírito voltou, e o povo glorificava o nome de Jesus, Deus dando mais uma vitória a uma mulher. Louvado seja o nome de Jesus. E para concluir, louvado seja o nome de Jesus, outra mulher gloriosa, que nós não contemplamos pelos olhos físicos, mas contemplamos pelos olhos da fé. A grande mulher vitoriosa, com palma em suas mãos, na presença de Deus, louvando e agradecendo o nome do Senhor, Jeová dos Exércitos, que é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! A igreja de Jesus Cristo, nesta igreja que anda em comunhão com o seu esposo, com o seu noivo, que anda constantemente conversando com ele, intercedendo com ele, dialogando com ele, chorando com ele, clamando por ele. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Meu amigo, você talvez admire esta zoada desta igreja. Um dá glória a Deus para um lado, outro diz aleluia para outro, e você fica admirado. O que é isto? O que é isto? Meu querido amigo, eu quero dizer para você que ai de nós se esta zoada não se reinasse no nosso meio. Glória a Jesus. No meio desta zoada, a enfermidade não permanece, ela vai embora. No meio desta zoada, o demônio não resiste, ele vai embora. No meio desta zoada, até os mortos são ressuscitados pelo grande poder de Deus. E outra coisa eu quero vos dizer, amigo, a vida do crente é de mistério com Deus. A vida do crente é de mistério com Deus. Meu irmão, muitas vezes você acha, minha irmã, muitas vezes você acha, por causa das lutas da vida, da dificuldade do dia a dia, você acha-se que você não é nada. Você acha que você não é nada. Mas eu quero vos dizer, meu irmão, e quero vos dizer, meu amigo, que está ouvindo a palavra de Deus, que o crente, por pequeno que seja, por humilde que seja, ele tem um segredo com Deus. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Descendo vem Jesus. Oh, glória a Deus! E nesse mistério, muitas vezes alguém diz, eu vou bater nesse crente, eu vou fazer o mal a este crente, porque ele não tem nenhuma proteção, crente não anda armado, crente não tem nenhuma arma para que ele venha se levantar contra mim, mas o crente tem uma forte e poderosa arma, que é os joelhos no chão, face no chão, clamando por Deus, e Deus lhe dando vitória. Não pense que você não é nada. Quem não é nada é o diabo, que já está vencido. Mas você é tudo, porque tu és lavado no sangue de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E para o final de toda a história, a vida do crente é de mistério. O mundo não sabe. Se o mundo soubesse, todo mundo era crente. Mas ele não sabe, ele não entende que o crente é salvo em Jesus. O crente é salvo em Jesus. Aqui ninguém ganha dinheiro para dizer que é salvo, mas ele tem o Espírito Santo de Deus, que diz a Bíblia, que testifica com o nosso Espírito, diz que somos salvos. Somos salvos. Somos salvos. Alguém pensa que é salvo deste mundo? Não. Mas somos salvos deste mundo e salvos para morar no céu também. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para vencer este mundo, só o poder de Deus. Para vencer o câncer que está assolando, só o poder de Deus. Aleluia! Quantos ricos que têm tudo passam-se para a eternidade com câncer. Mas quantos crentes simples vivem, mesmo desenganados, o médico diz, você vai morrer, eu te dou 3 meses.
Ele faz como fez Ezequias, vira o rosto para a parede e começa a orar. E começa a orar, e começa a clamar. Quando menos espera, Jesus me curou e continua em perfeita vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho meu filho mais velho, estava com começo de leucemia. O médico, quando fez os exames, ele disse para a minha esposa: olhe, traga esta criança outra vez aqui. Será que a senhora ainda tem condições de trazer o seu filho aqui outra vez para me ver ele? Para me vê-lo? Ela disse: tenho, doutor, porque o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. E meus irmãos, faltou dinheiro para levar para uma cidade maior. Faltou tudo. Faltou os amigos, porque a gente só tem amigo quando temos muito dinheiro e quando temos saúde. Faltou dinheiro, falta tudo. Somente o verdadeiro amigo de todas as horas, Jesus, se vai presente. Aleluia. E meus irmãos, e quando a minha esposa chegou que contou a situação dos exames, que os médicos tinham ficado assombrados, eu não tive o que fazer. Corri para um amigo: rapaz, empreste-me seu carro para me levar minha criança a Fortaleza. Ele disse: rapaz, tem ônibus na linha, vá. E eu fiquei tão angustiado com aquilo. E quando a minha esposa ouviu essas palavras: vamos fazer, iremos fazer o quê? Eu disse: tenha calma, porque, irmãos, eu não sou tão fácil de ficar aflito com as coisas, não. Eu posso ver tudo caindo. Eu creio num Deus que fez o céu e a terra, e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Aleluia! E diz a Bíblia que não cai um cabelo de nossa cabeça se não for permissão de Deus. Para que esquentar? Para que se preocupar? Se nós temos um Deus, se a Bíblia manda que devemos nos fortalecer no Senhor e esperar nele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu disse: tinha um pastor lá em casa. Tem pessoas muitas vezes que não dá nem valor aos servos de Deus. Se você, meu amigo, que você não é crente, se você soubesse o valor que tem um servo, qualquer um desses aqui que é questão, o valor que um crente desse tem perante Deus, você andava beijando os pés dele todas as horas. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Mas eu lembrei-me da Bíblia Sagrada. Que tem um versículo que diz: quando estiver alguém doente, chama o presbítero da igreja, ungindo com óleo. Se tiver pecado, lhe será perdoado, e se tiver enfermo, lhe será curado. E eu hospedei um pastor lá em casa. Eu digo: pastor, agora chegou a hora. Ele disse: Florencio, eu não tenho óleo. Eu disse: mulher, traga aí uma lata de óleo de comida aí, e vamos mandar o servo de Deus ungir esta criança em nome de Jesus. Meus irmãos, não é conversa de ouvir dizer, não. Isso é realidade. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Como diz a Bíblia, que devemos nos revestir das armaduras de Deus para resistir os dias maus, que havendo feito tudo, permanecer de pé. Louvado seja o nome de Jesus. E meus irmãos, aí eu pedi o pastor para orar. Tão humilde aquele pastor, mas Deus estava tão pertinho. Quando terminou a oração, irmão, aquela criança, ela não podia correr, que era cansada. Ela não podia sofrer uma queda. Ela não podia ter uma raiva. Ela não podia ter uma alegria, não podia ter nada. Mas quando terminou a oração, para a honra, para a glória do nome deste Deus, o qual eu sirvo, a criança restaurou-se completamente. Que depois fizemos novos exames e levamos para o médico. Ele disse: o que foi que ele tomou? Não, porque nós somos crentes e oramos por ele. Glória a Jesus, glórias a Jesus.
Meu querido amigo, nós pregamos um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza com o Espírito Santo e leva o crente para o céu. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, irmãs. Fortalecei-vos no Senhor, Florencio. Fortalecei-vos no Senhor, conjunto, para que possa glorificar mais o nome de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor, criança, para que possais crescer no temor da palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, juventude, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Fortalecei-vos no Senhor, igreja de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor, amigo que não é crente, que muitas vezes você fica triste, que muitas vezes você fica em dilema. Sabe por que é? Falta uma coisa, é se fortalecer no Senhor. Você fica preocupado, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes fica cocheando entre dois pensamentos, semelhante a Israel, lá no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal. Você fica cocheando, falta-te uma coisa, é porque você está fraco. Você muitas vezes pensa que você vai até morrer de fome. Meu Deus vai deixar eu morrer de fome. Falta-te uma coisa: fortalecei-vos no Senhor. Glória a Jesus. Que tema maravilhoso nos dias atuais. Deus dirigiu essas irmãs e o seu pastor com todo o ministério da igreja para um tema semelhante a este. Você fica preocupado por causa da guerra que está vindo lá no Oriente. Não se preocupe, você está preocupado porque você é fraco. Fortalecei-vos no Senhor. Você vai ter vitória, você vai ter coragem, e sabe que isso é um dos sinais da volta de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, meu amigo, a maior riqueza que o mundo não tem, porque tudo pertence a Deus. Se eu for dar uma grande propriedade, a Deus pertence. Se eu for dar um carro, a Deus pertence. Tudo que eu vou dar a Deus, aí já é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ele procurou tudo na vida, mas tudo pertencia a Deus. Ele disse: uma coisa eu farei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tomarei o cálice do Senhor, invocarei o Deus da minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus. É maravilhoso ser crente, é glorioso servir a um Deus desta natureza. É tanto que nós pregamos com muita empolgação, com muita coragem, porque o nosso Deus ainda cura. Se você, meu amigo, é crente, não é crente, se você é crente, meu irmão, minha irmã, venha para este Deus. Vamos fazer uma oração a este Deus, que eu tenho certeza que Jesus vai te curar. Louvado seja o nome de Jesus. Não exigimos dinheiro, porque para fazer a obra de Deus não necessitamos de dinheiro, porque o Senhor cuida de nós. Não necessitamos de andar mendigando dinheiro a ninguém, não, porque Deus mesmo usa os seus servos, seus vasos, e ajuda os servos do Senhor para o trabalho, para o bem-estar do trabalho de Deus. Onde está a primeira pessoa que quer se fortalecer no Senhor neste momento? Aceitar a Jesus como seu Salvador. Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal com uma das suas mãos, ou venha em frente em nome de Jesus, para que no próximo aniversário do ciclo de oração das mulheres, desse trabalho tão glorioso, que é de gratidão a Deus, porque sempre as mulheres são mais gratas a Deus do que nós os homens. São mais quebrantadas, choram mais e são mais abençoadas. Louvado seja o nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa? Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ser crente é Jesus. Aleluia. Onde está a primeira pessoa que quer ser crente é Jesus? Já é crente? Já é crente? O Senhor quer ser crente, amigo? Deus vai lhe fazer uma pessoa feliz. Glórias a Deus. As orações das irmãs subiram. Oh, glória a Deus. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa deu um sinal com as suas mãos. Deus já tem te livrado. Se não é crente ainda, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus.
dê um passo para Jesus, para Deus lhe dar vitória do problema que você está enfrentando na sua vida. Vem em nome de Jesus. Deus quer lhe salvar, Deus quer lhe ajudar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu estou desejando voltar a ver muito cedo. Necessito das orações da igreja para que possa prosseguir essa caminhada tão ardosa, tão difícil. Mas o Senhor sempre está comigo. Louvado seja o nome de Jesus. E quero dizer para a igreja que tudo o nosso vício, agradecer aos irmãos que ficaram comigo, que estão nos ajudando a prosseguir nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, Pai do Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmãos, por esse rapaz que está aceitando a Jesus. E vamos convidar o irmão Manu nessa oração. Depois de você, irmão. Que a família feche, Senhor. Que na tua graça tua bênção com misericórdia. Mistura Deus família que se dá no meio do Deus. Está sentindo que seguimos sem sacrifício. Aleluia! Tira as tuas bênças do céu. Senhor, receba ele, Senhor. Escreva o teu nome teu livro santo, Senhor. Perdoando tuas falhas, as tuas dívidas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, ensine ele a dar teus caminhos gloriosos, Senhor. Feche de misericórdia. Feche de misericórdia. Abençoa também, Senhor. Meu Senhor, pastor, Senhor. Está sofrendo. É, Senhor. Ensina graça novamente. Os irmãos sentam e as irmãs vão ficar em pé para cantar o hino do congresso, da confraternização. Eu queria que uma irmã viesse anotar o nome das pessoas que aceitaram a Jesus. E a irmã poderia fazer isso? De Cristo aqui na terra, vivemos em constante luta contra o mal. Nas forças daquele que desceu do céu, por isso temos a vitória, se todas nossas forças de Deus. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecemos no Senhor, amado irmão. O Espírito Santo, clamai a Deus em oração. Assim o poder de Deus transformará o seu coração. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vivemos em constante luta contra o mal. Temos a vitória, se todas nossas forças de Deus. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecemos no Senhor, amado irmão. Cheios do Espírito Santo, clamai a Deus em oração. Assim o poder de Deus transformará o coração. Embaixadores de Cristo aqui na terra, vivemos em constante luta contra o mal. Temos nossas forças naquele que desceu do céu. A vitória de todas Aqui estamos, Pai querido.
esta rica oportunidade que Tu tens nos concedido, Senhor, de podermos reunirmos aqui na abertura, Senhor, deste grande trabalho, a quarta confraternização das senhoras.